deste computador. E agora nós vamos compartilhar, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Eu vou fechar essa janelinha para vocês verem tudo aí. Conseguem ver minha Sim, tela direitinho aí, né? Ok. Então, sim. então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguém, não tem ninguém querendo entrar, então vamos lá. Bom, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre os fundamentos aí do casamento. E aí, três coisas, pelo menos, que nós vamos ver hoje, tá? Na aula de hoje. Quais são as atitudes importantes que nós temos que tomar ou agir no nosso casamento, né? Ações, atitudes que precisamos fazer. Nós vamos relembrar os papéis, até porque na primeira aula o Ricardo trabalhou um pouco aí com essa ideia dos papéis, e hoje nós vamos relembrar qual o papel de cada um dentro de casa. E falaremos ou terminaremos aí sobre como nós podemos aproveitar os recursos que Deus deixou para a gente ter uma família, um casamento mais estruturado, mais feliz aí, ok? Então, esses são os pontos. Então, vamos começar aí com as atitudes. Quais atitudes importantes que a gente deve ter no nosso casamento? Eu queria que nós abríssemos aí o texto que fala da fundação, da formação do casamento. Deus é quem criou o casamento, vocês já viram isso, né? E o texto de Gênesis 3, aliás, 2, eu errei aqui, ó, não é 3, não, é 2:24. 3 é a queda. Aí tá errado, ó. É Gênesis 2:24, ok? Eu queria que alguém lesse para a gente aí, abrisse o microfone e fizesse a leitura de Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, olha só, o texto aqui é a ordem de Deus para formar a família, para formar o casamento. Quando ele criou Adão e Eva, ele dá a ordem a Adão, né? Você vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher. Claro, essa ordem para todos os humanos. Deus está dando uma sequência, uma ordem para os humanos de uma forma geral, né? Deixar pai e mãe se unir à sua mulher, formando ou tornando os dois uma só carne. Vejam só, o texto fala de três verbos, certo? Ele trata aqui do verbo deixar, do verbo unir e tornar. Tornar ou formar, depende da tradução que você tiver aí, mas é a mesma coisa. Então, ó, o texto traz três verbos. O verbo expressa o quê? Vocês lembram? O que expressa um verbo? Alguém pode abrir e me falar aí? O verbo expressa uma... Não lembram? Aula de português? Eita, peraí, tem gente na sala. Espera. Isso, uma ação. Vamos admitir aqui. Só o pessoal entrando aqui. Conseguiram entrar? O Gabriel acho que já entrou, o Lucas também. Conseguiu entrar aí, né, Gabriel e Lucas? Só aguardar, porque às vezes tem um delay aí até eles conseguirem ouvir. Eu creio que o Gabriel e o Lucas estão conseguindo nos ouvir aí, né? Tá tudo ok? Então, eu vou fechar. Ok. Legal, vou fechar aqui, então. Então, olha só. Deixar... bom, alguém abriu o microfone e falou de maneira correta aí, ou precisa. Verbo expressa uma ação. E o texto que nós lemos lá em Gênesis 2, tá? Eu errei aqui, quem chegou agora, não é Gênesis 3:24, sim 2:24. Tá? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, formando ou tornando os dois uma só carne. Tem três verbos aí. E verbos são importantes na Bíblia. Quando você encontra verbo, você tem que analisar o que ele quer dizer ali, né? Algo importante. O verbo expressa uma ação, e ação sempre é muito importante. Então, vejam só, três ações que Deus espera na formação da família, ou seja, três atitudes importantes que nós precisamos ter para ter um casamento feliz, tá? A gente vai falar de algumas atitudes. Três delas estão aqui em Gênesis 3:24.
Primeiro, então, deixar pai e mãe. O que a gente tem que deixar? Peraí. Agora. Deixar os pais, em primeiro lugar, né? Veja assim, deixar pai e mãe. Vejam só, nós precisamos deixar os pais. Casamento é algo que nós fazemos, né? E que nós vamos formar uma família. Veja só, os pais vão deixar de ser família para vocês, os pais serão familiares, né? Mas a família não, a família é o casal e os filhos, enquanto os filhos não casarem, né? Os filhos casarem, eles formam a família deles, e aí vocês serão familiares dos seus filhos. Então, nós precisamos deixar pai e mãe ao se unir, né, em matrimônio com o nosso cônjuge. Isso implica no quê? Implica em deixar a casa dos pais. É muito ruim quando você precisa morar na casa dos seus pais, casados, né? Você acabou de casar e você já começa morando com os seus pais. Isso é muito ruim. É possível de acontecer? Às vezes sim, mas tem que ser por um período muito curto, porque não dá muito certo, né? Tem um ditado popular que é muito interessante. Ele diz assim: quem casa, quer casa. Essa é uma realidade. Vocês têm que ter a privacidade de vocês têm que ter a liberdade de vocês. Estando na casa dos seus pais, vocês nunca vão ter a liberdade de vocês como casal, tá? Então, isso é muito ruim quando as pessoas não deixam a casa dos pais. É verdade que lá no tempo do Antigo Testamento, lá em Gênesis, por exemplo, era o período chamado de período patriarcal, onde todos viviam numa mesma casa, mas na verdade não é tão bem uma mesma casa, e sim uma mesma fazenda. Eles tinham uma propriedade muito grande e cada um tinha lá sua própria casa, dentro da mesma terra. Existia o patriarca, que era o líder de toda a família? Sim, mas era um sistema diferente, né? O sistema patriarcal que nós não temos hoje. Ou seja, hoje cada um é responsável por sua própria família. Naquele tempo, apesar de ter um responsável principal, que era o patriarca, era o líder mais velho, né? Da tribo ou de um povo, eles viviam lá em suas casas, ok? Então, ó, deixar a casa dos pais é uma atitude importante para você construir um casamento feliz. Deixar a dependência financeira dos seus pais, isso é importantíssimo. Porque tem gente que casa, mas não deixou a independência financeira, ele depende dos pais. Quanto mais tempo você depender dos seus pais, é ruim, não é? É muito ruim, por quê? Porque você não tem liberdade para fazer exatamente com o seu cônjuge aquilo que você deseja. Você sempre vai ter que ser submisso ao seu pai, à sua mãe, porque eles estão te financiando. Isso acontece muito, por exemplo, com festa de casamento, né? Às vezes o pai e a mãe vai dar festa de casamento. E aí o filho quer a festa de um jeito, o pai quer de outro. E quem vai vencer? Vai vencer quem está pagando a festa. Isso é muito ruim, né? Isso causa já algum certo atrito e que é bem complicado mesmo. Então, ó, a dependência financeira precisa ser deixada de lado. Vocês têm que andar com a própria perna, vocês têm que trabalhar, vocês têm que sustentar a casa, né? Isso é importantíssimo. Outra questão, a dependência emocional. Não tem que ficar dependendo mais de pai e mãe. Vocês têm que ser maduros para tomar a decisão de vocês, tá? Não ficar, eu preciso ver o que meu pai acha disso, o que minha mãe acha daquilo. Não é uma dependência muito grande emocional. Isso não é saudável para nenhum casamento. Dependência social, da mesma forma. Eu preciso dos meus pais para ter o mesmo contexto social que eles vivem. Não, você tem que ter as suas amizades, seu contexto social, tá? Não precisa ficar na dependência dos pais e muito menos a dependência espiritual. Vocês têm que levar a vida com Deus, você e o seu cônjuge. Vocês, cônjuges e filhos, né? Pais e filhos, tá? Isso é muito importante, deixar pai e mãe. Eu estou falando aqui, mas se alguém quiser me interromper, quiser perguntar alguma coisa, só abre o microfone e fala, tá? Fica tranquilo aí, que é uma aula, não é palestra, não é pregação, então você pode participar aí, ou com ideias, ou com ilustrações, ou até mesmo com perguntas, a gente vai conversando aqui, ok? Muito bem, então deixar pai e mãe implica nisso, deixar a casa, deixar a dependência financeira, emocional, social, espiritual. Você pode e deve buscar conselhos dos seus pais. Se você sabe que o seu pai te ama, sua mãe te ama,
quer o melhor para a sua vida, você pode buscar conselhos, mas buscar conselho não significa que eles vão decidir as coisas por vocês. Aliás, eu sou da linha do aconselhamento bíblico que defende a seguinte tese, né? Se você vier se aconselhar comigo como pastor, eu não vou dar os caminhos para você. Eu vou fazer você pensar e mostrar as implicações de acordo com o que eu entendo da palavra. A princípios da palavra, eu vou jogar para você. Você tem que resolver. Né? E se você é casado, é você e seu cônjuge. Nem o pastor pode interferir na vida do casal. É o casal que tem que, né, que tem que tomar as suas atitudes aí, ok? Então, ó, busquem conselhos dos pais, porque são pessoas mais maduras, já experimentados na vida, já erraram bastante, eles querem o bem de vocês, vocês podem buscar conselhos deles, mas não deixar que eles interfiram no relacionamento de vocês, porque nenhum casamento dura com pai e mãe, né, tomando decisão, interferindo na educação dos filhos. Não, não pode, não permita, tá? Isso é muito importante. Eu posso dar um exemplo aqui bem claro. Quando a Samara foi nascer, há 17 anos atrás, era o mês de dezembro, e eu lembro que a minha mãe e minhas tias, elas perguntaram que dia que ia nascer, e aí estava previsto com a médica, né? A Renata não queria parto normal, ela queria cesárea, e a médica marcou para o dia 26 de dezembro o parto. Para quê? As minhas tias e a minha mãe vieram com tudo para cima de mim para que eu mudasse a data do nascimento da minha filha. Por quê? Porque nesse mesmo dia, dia 26 de dezembro, nasceu um ano antes a minha sobrinha, a filha da minha irmã, tá? E elas porque queriam que eu mudasse a data. Eu já fui na lata, né? Eu falei com elas firme, não sendo mal educado, mas a gente tem que ser firme. Eu falei na lata com a minha mãe e com as minhas tias. Vocês não têm que tomar decisão pela minha vida, pela vida da Renata, porque eu já casei, tá? E o que nós decidimos está decidido, vocês não têm que interferir. A médica está prevendo essa data e, acima de tudo, vai nascer no dia que Deus quiser. Acabou adiantando, Deus quis que nascesse antes, Deus quis que nascesse em 13 de dezembro. Mas por nós estaria lá até o dia 26, porque a médica queria fazer o parto, entendia que pela contagem o parto deveria ser dia 26. Então, eu nunca permiti que os meus pais, meu pai já falecido quando nós nos casamos, né? Mas nunca permiti que minha mãe, minhas tias, tentassem interferir de alguma forma. Esses dias, até no aniversário aqui da Samara, minha mãe falou, sua barba você podia cortar. Eu falei, mãe, eu já casei, quem tem que decidir se deve cortar a barba ou não é a Renata, não é a senhora. Tá? A gente pode falar com educação, mas tem que ser firme. Não permita que a sua mãe, que o seu pai, que o sogro, que a sogra interfira na vida de vocês, que vai virar uma confusão o casamento, tá? Tem casal que começa a viver em torno disso, né? Isso acontece muito, apesar de ter muita piada entre genro e sogra, não é verdade? O grande problema, na maioria das vezes, não é o genro e a sogra, a relação genro e sogra, e sim a nora com a sogra, tá? É muito difícil mulher se dar bem, porque mulher é muito detalhista. A gente vai ver um pouquinho hoje, se der tempo ainda, sobre como a mulher age de maneira diferente. Mulher é muito detalhista e há muito conflito. Então, vocês, homens, principalmente, prestem atenção. Proteja a sua esposa de interferências da sua própria mãe. Tá? Porque, na maioria das vezes, vai haver conflito entre nora e sogra. E vocês precisam entender isso, né? É importante vocês protegerem o casamento de vocês. Busquem conselhos, com certeza, né? A gente deve buscar conselhos de pessoas mais experientes, mas nunca permitir que interfiram no nosso relacionamento. Então, ó, nunca haver intromissão, né? Não pode haver intromissão. Blinde o seu casamento, não deixe que ninguém atrapalhe o seu casamento, nem o pastor da igreja, nem o líder de casais, nem a sua amiga, seu amigo, né? Ninguém pode interferir no seu casamento, muito menos os seus pais. Proteja seu cônjuge e seus filhos. A partir do casamento, a pessoa mais importante da sua vida é o seu cônjuge. Seus pais não são mais importantes do que o seu cônjuge. É Deus em primeiro lugar, seu cônjuge que Deus escolheu para você formar sua família, aí pode vir filhos, pode vir sogro, sogra, cachorro, gato, enfim, né? Mas primeiro Deus, depois o seu cônjuge. Então, proteja o seu cônjuge, proteja os seus filhos, blinde a sua família, tudo isso é muito importante.
Nunca critique o seu cônjuge aos outros, aos da casa, aos da família aí, né? Dos familiares, ao pai, mãe, sogro, sogra, a amigos. Não critique. A crítica sempre tem que vir de uma forma construtiva. Se você tem uma crítica a fazer com seu cônjuge, faça diretamente a ele ou a ela, né? Ou seja, sejam maduros para discutir sobre qualquer assunto. Não fiquem fazendo críticas a outras pessoas sobre um ou outro. Tá? O ditado popular diz assim: roupa suja se lava em casa. É isso mesmo. Tá? Se você tem algum problema, resolva esse problema aí na sua casa, ok? Então, vamos lá, não critique. Agora, ainda as atitudes importantes. Se alguém quiser falar, perguntar, que são, né? Vocês estão todos aí ou saíram? Agora voltou. Tá, Agora voltou mesmo. aqueceu o meu computador. Eu achei que eu ia ter que abrir a sala de novo, mas não precisou. Eu acho que vou ter que gravar novamente. Ou está gravando? Não, está gravando. Tá. Eu já ia avisar vocês que eu ia entrar novamente aqui. Então, deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela ou está compartilhado ainda? Acho que não, né? Não, a tela não, só Legal. você. Então, vamos lá. Agora sim. Isso, legal. E está gravando, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está gravando, sim. Vamos lá, deixa eu só ter certeza se está gravando. Estava dizendo que sim, então acho que está. Vamos lá. Outra atitude importante, eu estava dizendo, acabou que caiu a conexão aqui, porque esquentou, eu esqueci de ligar a ventoinha aqui do computador e acabou aquecendo, ele caiu um pouquinho a conexão. Eu estava perguntando a vocês se vocês querem falar alguma coisa, perguntar sobre o que a gente acabou de falar. Se quiser, fica à vontade, tá? Senão eu vou seguir aqui com outra atitude importante no casamento. Posso seguir? Vou lá. Vamos lá. Atitudes importantes ainda. Uma segunda atitude, unir, o verbo unir ali. Unir a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O verbo unir, ele tem algumas implicações interessantes. Por quê? Porque não há compatibilidade total entre você e seu futuro cônjuge. Vocês são diferentes. Não pensem que são iguais, porque não são. Cada um tem pensamentos diferentes, tem gostos diferentes. Mesmo que tenha algum casal aqui com gostos muito parecidos, quando vocês casarem, vocês vão perceber que são muito diferentes. Até por serem homem e mulher, né? Há uma grande diferença aí em vários aspectos entre homem e mulher. Então, não há compatibilidade total entre pessoas. Entenda isso. Você vai precisar se adaptar ao seu cônjuge. Tá? Você vai precisar ceder muitas vezes, vai ter muitas coisas que você vai precisar fazer, coisas que você não gostaria de fazer, mas se você quer fazer a sua vontade, não case. Ainda dá tempo, né? Mesmo se você tiver casamento marcado, dá tempo de cancelar o casamento. É melhor você tomar um prejuízo da festa paga, né? Ou, sei lá, ou tudo que você já planejou, a vergonha com seus amigos, você até já mandou o convite, do que você casar e ser infeliz o resto da vida. Se você está procurando realizar a sua vontade, não case. Porque casamento não é fazer a minha vontade, sim a vontade do meu cônjuge, é viver em prol do meu cônjuge, em prol dos meus filhos. Eu não posso estar num casamento pensando em realizar os meus desejos. Não funciona, não dá certo, por isso tem um monte de casamento quebrando. Tá? Unir implica em conviver com alguém que não é totalmente compatível, não é totalmente igual a nós. Tem várias diferenças, tem gostos diferentes, tá? Tem imperfeições, nós falamos disso na semana passada. A realidade do casamento, são pecadores, vocês dois são pecadores. Vocês vão viver numa casa, vai aumentar a quantidade de pecador na casa, né? Serão vocês dois. Se tiver filhos, quanto mais filho, mais pecador convivendo juntos, tá? Há imperfeições, mas tudo isso implica, Deus ainda quer fazer um milagre de tornar um lar cheio de paz, de amor, de alegria, mesmo com a incompatibilidade, mesmo com as imperfeições. Deus quer fazer esse milagre acontecer na vida de vocês. Frustrações acontecerão, porque vocês ficarão frustrados uns com os outros, tá? Tem que aprender a lidar com a frustração, conversando, tendo paciência, orando, tá? Uma série de questões aí, entendendo que Deus é soberano, que Deus permite alguns acontecimentos, até mesmo desentendimentos do casal para melhorar a relação, e não para que a crise conjugal possa piorar, né, a ponto de ter que separar.
toda crise conjugal pode ser uma oportunidade para um casamento melhor. Tá? Entenda isso dessa forma. Mas aí você vai precisar aprender a lidar com frustrações. Uma das aulas que a gente está tratando lá com os casais esse ano e com os adultos também, tá? Vamos lá, compromisso em fazer o cônjuge feliz. É o que eu acabei de falar. Se você quer ser feliz, não case. O compromisso é, eu quero fazer a pessoa que eu amo feliz, tá? Esse é o ponto principal. Isso implica no quê? Em compreensão. Você precisa ter uma vida mais compreensiva, compreender que a pessoa às vezes não está num dia legal, está triste, está doente, né, não está legal emocionalmente, enfim, você precisa ter um coração que compreenda o seu cônjuge muitas vezes, tá? Dedicação, dedique-se para outra pessoa, dedique-se para o cônjuge, para os seus filhos, né? Tudo isso é importante. Adaptação. Tem um livro do pastor Hernandes que ele trata bem dessa ideia. São 2 malas de viagem, na capa, né? E a proposta do livro é, vocês dois, quando casarem, vocês vão desfazer as malas e virão as manias, os temperamentos, as situações diferentes um do outro. E vocês vão precisar se adaptar um ao outro, porque cada um foi criado numa cultura diferente, numa formação educacional diferente. Há uma série de diferenças entre vocês. E vocês vão precisar se adaptar. Parece brincadeira, mas a maioria dos problemas dos casamentos surgem com questões tolas. Um quer apertar a pasta de dente lá em cima, ou está acostumado a apertar a pasta de dente na bisnaga ali lá em cima, outro lá embaixo. E vira uma confusão, né? Ah, porque um quer isso, um quer aquilo. Não, vocês precisam aprender a se adaptar, aprender a ceder, né? A ter dedicação e compreensão um para com o outro. Tudo isso implica no verbo unir aí, tá? Está contido na ideia da união. Então, ó, deixe algumas coisas, aliás, deixe o seu mau temperamento de lado, deixe as suas vontades de lado, né? Para você se unir com alguém que você ama, é o que Deus pretende aí no seu casamento. Outra questão importante, outro verbo, outra atitude importante que o texto mostra é formar ou tornar os dois uma só carne. O que significa isso? Formar uma só carne significa, em primeiro lugar, uma relação física. E uma relação física, ela tem a ver com carinho. Você tem que ser carinhoso com a pessoa amada, com o seu cônjuge, né? Você tem que ser romântico com essa pessoa, lembrar das datas, ser todo cordial, né? Romantismo, música, dança, tudo aquilo que agrada ao seu cônjuge, você procura agradá-lo ou agradá-la, né? Com carinho, com romantismo, com palavras bonitas, agradáveis, de encorajamento, palavras benditas e não malditas, né? Ditas do jeito errado, na hora errada, com a sua aparência. Lembram do exemplo que eu usei na semana passada? Você se veste, se arruma para o seu cônjuge. A tendência é que, enquanto está namorando, tem toda aquela ideia de cortejar, de vamos sair, então um se arruma para o outro, e quando casa, relaxa. Não pode relaxar. Tente levar a sua aparência a sério, é importante para o seu cônjuge, não é para os de fora, é para o seu cônjuge. A relação sexual está também contida nessa ideia de formar uma só carne. A relação sexual, que nós já falamos na semana passada, ela é importantíssima para manter o casamento, a chama do casamento acesa. Casamento sem sexo, ele não dura muito tempo. E ele abre ainda portas para um adultério, para um problema ainda mais sério na relação, tá? Então, relação física... mas entenda bem, o sexo ele não é só a atitude sexual. O sexo implica em carinho, em romantismo, em palavras bonitas, num bom dia que você dá para o seu amado, para a sua amada, num recadinho que você dá durante o dia, mostrando o quanto você deseja a pessoa amada, não é? Tudo isso é importante para cultivar aí uma relação legal, uma relação física saudável, né? E muito boa. Então, relação física... Relação emocional tem a ver com formar aqui. É ter amor para com as pessoas, a pessoa amada, né? Amor de atitude, fazer o que ela gosta, o que ele gosta, procurar sempre agradar, claro, acima de tudo a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Não queira agradar seu cônjuge em detrimento a Deus, né? Não, Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se aquilo que você quer fazer ou que seu cônjuge está pedindo não fere a Deus, então você deve demonstrar amor pelo seu cônjuge. Compreensão,
tá? Compreenda o seu cônjuge, tem dias que não estão legal, né? Ambos não estão legal, um deles não está legal. Então, compreenda o momento que a pessoa está vivendo, passando. Admiração, admire, desenvolva a ideia, né, de quanto você precisa admirar seu cônjuge. Isso é importantíssimo, tá? Senão você vai começar só a ver defeitos e não ver as qualidades. E há muitas qualidades, apesar dos defeitos, né? Então, relação emocional. Formar também tem a ver com relação intelectual. Vocês precisam sonhar juntos. Não é mais, a partir do casamento, não é mais o sonho de um, sonho de outro. É o sonho de ambos. Eu vou dar um exemplo aqui, parece brincadeira, mas é sério o negócio. Certa vez eu peguei um casal, ele estava a ponto de se jogar da rodovia Anchieta, do viaduto lá da Anchieta. Estava quase já em suicídio. O marido, né? E aí eu fui lá, né? Eles me chamaram para conversar, eu fui lá conversar na casa deles e procurar saber o que estava acontecendo. Aí ele me contou, junto com a esposa ali me contando, que ele já estava saindo de casa, ele tinha alugado uma casa, mobiliado uma casa, e aí chegou na esposa, voltou indo embora. Aí eu já pensei, pronto, tem adultério nesse negócio, né? Arrumou uma outra mulher, tá indo embora. Ele falou, não, não tem mulher alguma, nunca teve, não, né? Não tem nada a ver. Eu falei, mas então por que vocês estão nessa crise? Ele estava chegando na crise dos 40, ou passou ali pela crise dos 40, por incrível que pareça, muitos homens têm essa crise, tá? E ele estava com a seguinte ideia de frustração no seu coração: eu quero realizar os sonhos que eu não consegui realizar no tempo de solteiro. E aí eu perguntei, mas que tipo de sonho? Me dá um exemplo. Aí ele falou, por exemplo, pular de paraquedas. Eu falei, tá, mas pular de paraquedas você pode pular de paraquedas. O que você não pode é exigir que a sua esposa vá com você. Se ela tem medo de voar, se ela tem medo de pular de paraquedas, você não pode exigir que ela faça isso contigo. Mas se você quiser ir, vá você, vai com Deus, né? Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas aí eu comecei a mostrar para eles que a partir do casamento não é mais o meu sonho, não é mais o seu sonho, é o nosso sonho. E precisa sonhar. Quando a gente sonha, a gente deixa de viver. Vocês precisam sonhar juntos. O que nós vamos ter para esse ano? Sonhar filhos, sonhar as finanças, viagens, né? Passeios, férias, sonhar as coisas, conquistar os bens ali, o que nós queremos da vida. Vocês precisam sonhar juntos. Há uma relação intelectual também que é muito importante. Quando a ideia de um do outro é muito diferente, é melhor não casar. Tá? Julgo desigual não é só questão de fé, não importa se tem somente a mesma fé. Tem um monte de casamento com a mesma fé que não dá certo. Por quê? Há muito julgo desigual, cada um pensa de um jeito diferente. E a Bíblia diz assim, não dá para andar os dois juntos se não tiver acordo. É necessário ter acordo. Vocês precisam sonhar juntos, caminhar juntos para o mesmo propósito, ok? E, acima de tudo, o mais importante, a relação espiritual. O casamento tem muito mais a ver com a questão espiritual do que até mesmo com questão física. Então, vocês precisam buscar a Deus juntos como família. Vocês precisam de várias coisas que eu vou falar no final da aula, que é as coisas que Deus prepara para a gente aí, ok? Muito bem. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda dentro das atitudes que nós já falamos, nós usamos o texto de Gênesis 2, 24, para falar dos 3 verbos aqui, da importância do deixar, do unir e do formar uma só carne, né? Então, são 3 atitudes importantes que implicam em várias questões aí. Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso seguir. Falar, perguntar, fique à vontade. Pastor, eu tenho uma curiosidade. Pode falar. O que seria essa crise dos 40? Desculpe a pergunta. É interessante, porque as gerações elas estão muito diferentes, né? Cara, eu estou tomando uma água aqui. As gerações estão muito diferentes. Por exemplo, antigamente, com 17 anos, verdadeiramente a pessoa já era um jovem. Hoje, não necessariamente. Tem um monte de gente com 17, 18, 20, 25. Eu já vi adolescente até de 30, 40 anos, tá? Pessoas que não amadureceram. E no caso, né, na maioria das vezes, as mulheres amadurecem mais rápido do que os homens. Os homens tendem a ser muito infantis. Vou dar exemplo assim muito claro. Há homens que casam e querem ficar jogando videogame o tempo todo. O videogame vicia,
tá? E aí a pessoa, em vez de ter um relacionamento saudável quando chega em casa dos dois do trabalho, não dá, porque a mulher não tem marido, o marido está jogando videogame com os amigos lá online e tudo mais. Então há muita imaturidade nos casamentos por aí, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. Um outro exemplo, eu tive um problema com um casamento uma vez e que, inclusive, não deu certo, separaram mesmo. Os dois eram crentes na igreja, muito ativos na igreja, e ele tocava na igreja, tá? Aliás, 2 casamentos eu já peguei com o mesmo caso e o mesmo final trágico. O que acontece? O cara gostava tanto de tocar que ele montou um estúdio na casa dele. Ele chegava do trabalho, a esposa queria abrir o coração, conversar. A mulher é assim, quer conversar, quer falar de que foi o dia, né? Quer contar de tudo que aconteceu. Não tinha marido, porque o marido estava onde? Tocando no estúdio. Ah, vamos sair para algum lugar? Não dá, porque eu estou tocando, porque eu estou ensaiando, porque eu estou gravando, e só comprando equipamentos caros e instrumentos caros. Nenhum casamento dá certo assim. Casamento foi feito para companheirismo, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas voltando à pergunta aí do Ari, há muitos homens que chega por volta dos 40 anos que ele entra em crise, porque ele tem a seguinte constatação: poxa, eu cheguei na média, na metade da vida. E aí você olha para trás e fala, tem um monte de coisa que eu queria fazer e eu não fiz. E aí o cara começa a achar que é o garotão, né? E que ele esquece que ele tem uma esposa do lado dele, que ele tem filhos muitas vezes, e ele acha, não, eu tenho que curtir a balada com os meus amigos, eu tenho que começar a jogar bola todo dia, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque ele está olhando para si mesmo, olhando para os seus próprios interesses. Isso está errado. Então não case se for agir dessa forma. Por incrível que pareça, para muitos homens, a crise dos 40 e o homem está errado quando pensa assim, né? Não deve agir dessa forma aí. Ok? Entendi. Vamos lá, alguma outra questão? Posso seguir? Então, vamos seguir aqui, ó. Se ninguém quiser falar mais, eu vou seguir. Tem mais atitudes importantes aqui, tá? Atitudes importantes para um casamento feliz. Cultivar. O que você precisa cultivar no seu casamento, tá? Você precisa cultivar no seu casamento algumas coisas importantes, tá? O que eu vou falar agora aqui é tirado de um livro do Paul Tripp, chamado O que Você Esperava? A ideia do que você espera no casamento, ok? E aí o Paul Tripp, ele foi muito feliz numa seguinte ilustração. Ele diz assim, você olha para um jardim na sua rua, na sua cidade, olha, pensa num jardim mais bonito que você tem na sua cidade, tá? Não sei se é numa avenida, numa praça, num parque, você gosta daquele jardim, aquele jardim é belíssimo. Você olha para aquele jardim, o que é necessário, ou o que houve para que aquele jardim estivesse bonito daquele jeito? Vocês acham que do nada aquele jardim surgiu? Claro que não. Primeiro, precisou alguém projetar o jardim, um arquiteto ou um jardineiro, né? Arquiteto urbanista, projeta jardim ali, olha, eu quero um jardim desse jeito, vou plantar esses tipos de plantas aqui, de flores aqui, de grama, não sei o quê, né? Tem que alguém planejar o jardim. É só planejar, ele está pronto? Não, tem que alguém ir lá preparar a terra, tirar as ervas daninhas, preparar a terra, adubar a terra, plantar as sementes, todos os dias regar, e entende-se que regar implica em não jogar muita água todo dia, mas pouquinha água todos os dias, tá? Há muito trabalho para você ter um jardim muito bom. Aí Paul Tripp, ele diz assim, jardins não crescem por conta própria, exige muito esforço, muito tempo, dedicação, planejamento. Aí ele faz uma crítica. As pessoas acham que um casamento bom, um casamento feliz, não precisa de nada como um jardim, né? Casamento é muito mais complexo do que um jardim. Se você quer ter um casamento, uma família feliz, vai exigir muito mais de você do que você trabalha, do que você se esforça nos estudos, vai exigir muito mais de você do que você tivesse planejado e plantado um bonito jardim. Casamento exige tempo, dedicação, exige a água da vida, né? Que é o Senhor Jesus ali todos os dias regando. Tem uma série de questões que são necessárias para o jardim ficar bom. Então, jardins não crescem por conta própria, entendam isso. Casamentos também não, né? Casamentos não sobrevivem sem a mesma atenção que nós damos aos nossos jardins.
Se você quer acabar com o seu casamento, então não regue a plantinha do amor, ela vai morrer. Tá? E ela morre mesmo. Se você não regar, morre. A pessoa passa meses, dias ou poucos anos e o casamento morreu, não tem mais amor, não tem mais respeito, não tem mais alegria, não tem mais nada de bom. Por quê? Porque não regou, não cuidou do jardim do casamento. Então, se o jardim exige esforço, o casamento exige muito mais. É necessário cultivar. Por isso, a aula Cultivando um Casamento Feliz. Ok? Isso é muito importante. O seu casamento, uma pergunta aí, o seu casamento foi bem plantado? Antes de casar, você plantou bem o casamento nos fundamentos bíblicos, na bondade de Deus, na obediência a Deus, né? No amor de Deus? Você regou o seu casamento? Você limpou o seu casamento com regularidade? Você está fazendo isso ou vai fazer isso? Se você não fizer, seu casamento vai morrer. Tá? Essa é a realidade. Casamentos morrem porque as pessoas não cuidam do seu casamento. Cuida da empresa, cuida de tudo, cuida dos filhos, mas não cuida do casamento. Tá? E o casamento deve ser, depois da relação com Deus, a relação mais importante da nossa vida, ok? Então, é necessário aprender aí a cultivar um casamento importante e feliz. Aí. Ainda dentro das atitudes importantes, nós precisamos retirar as ervas daninhas, porque, vejam só, não é só plantar as boas sementes. Você tem que plantar e cultivar boas sementes. Você tem que retirar aquilo que atrapalha. Você tem que retirar as ervas daninhas. Quais são as ervas daninhas? Vou falar algumas delas. Eu creio que essa aula nós não vamos conseguir terminar, pelo jeito, que já está acabando nosso tempo. Uma das ervas daninhas, o egoísmo. Eu já falei um pouco sobre isso hoje. Nada é mais destrutivo no casamento do que o egoísmo. Se você é uma pessoa egoísta, se você olha só para os seus interesses, quer realizar seus sonhos, suas vontades, então, dá tempo de cancelar o seu noivado, seu casamento. Não case. Porque você vai fazer a sua vida o inferno e a vida dos seus familiares o inferno. Do seu cônjuge vai ser um inferno, dos seus filhos o inferno. Não case. Se você é egoísta, é melhor ficar sozinho o resto da vida. Tá? E eu tenho uma notícia para te dar. Se você é egoísta, nem no céu você vai conseguir entrar. Porque o céu não é lugar da nossa vontade. O céu é lugar da vontade de Deus. Não tem sua vontade, minha vontade do céu. Só a vontade de Deus. Então, não adianta ser egoísta. Pare de olhar que o mundo gira em torno de você, do seu umbigo, das suas vontades, dos seus sonhos, e amadureça, cresça, entenda que tudo é para a glória de Deus e que Deus coloca pessoas na nossa vida para compartilhar a vida, para a gente ser bênção na vida do cônjuge, dos filhos, das pessoas ao redor. Tire os olhos de si mesmo, deixe o egoísmo de lado, porque não há nada mais destrutivo do que o egoísmo no casamento, ok? Em qualquer relacionamento, né? Mas principalmente no casamento. Certo? Posso seguir? Se alguém quiser falar, fica à vontade aí. Ó, o egoísta sempre quer a sua vontade, né? Há uma expressão usada, latina, usada pelos teólogos, né? Que nós temos uma vida voltada para nós mesmos. Eles chamavam de incurvatus in si. O que é isso? Olhando para si mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. Eles falavam assim, o pecado faz a gente olhar para o nosso próprio umbigo. Você fica inclinado, encurvado mesmo, olhando para o seu umbigo. Você não olha para a dor do seu próximo, do seu cônjuge, dos seus filhos, das pessoas ao redor, porque você só está interessado no seu problema. O pecado faz isso. Isso faz... Aliás, esse é o maior segredo para você vencer a autoestima. Tem gente que tem uma autoestima baixa. O que você tem que fazer? A Bíblia diz claramente, pare de amar muito a si mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Tire os olhos de você, porque você já se ama demais. Olhe para Deus, ame a Deus e ame ao seu próximo. E o mais próximo do nosso relacionamento é o nosso cônjuge. Ele é o mais próximo de todos, né? Depois dos nossos filhos, e aí pais, mãe, enfim, irmãos, né? Tio, tia... Aí tem várias pessoas aí nesse grupo. Mas deixe de ser egoísta. O egoísmo acaba com qualquer relacionamento, ok? Uma outra atitude importante, ou uma erva daninha que precisa ser tirada, se vocês quiserem falar, eu paro, mas se não, a gente vai falar um pouco sobre a falta de tempo. Se você não tem tempo para se dedicar para o seu cônjuge, então talvez é melhor não casar. Se dentro do seu planejamento de tempo, você não vai ter tempo para educar seu filho, para conviver com seu filho, então é melhor não ter filhos.
tá? Porque filho, eles não precisam de presentes, eles precisam de pais presentes, de pais que amem, que façam as coisas com eles, que caminhem com eles, tá? Não adianta ficar dando presente, porque tem pai que é rico, né? Tem um monte de compromisso, um monte de empresa para cuidar, e uma vida tal, viagem, não sei o quê. Ah, não tenho tempo pro meu filho, ficar dando presente, não adianta nada você dar presente pro seu filho. Filho exige tempo, dedicação, exige você sentar com seu filho, passear com seu filho, né? E tem uma série de questões importantes aí, tá? Então, falta de tempo não pode haver, é uma erva daninha para o casamento. Olha só, não há tempo para coisas e conversas significantes. A sua vida é tão corrida, aliás, nós temos que tomar mais cuidado, nós vivemos uma vida tão agitada. Deixa eu falar para vocês algo aqui importante. Tem um livro muito interessante, A Geração que Desaprendeu a Orar, onde o autor ele diz assim, a agenda nossa da semana, pensa nisso, a agenda semanal nossa é a agenda anual dos nossos avós. Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você planejou fazer na semana, seus avós planejavam para o ano inteiro, 365 dias. Isso leva a uma geração que desaprende a orar, que desaprende a amar as pessoas ao seu redor, porque você enche de coisas na sua agenda e você não tem tempo para dedicar para outra pessoa que você ama. A Deus em primeiro lugar e ao seu cônjuge, por exemplo, tá? Então, não há tempo para coisas importantes, para conversas significativas, porque você não tem tempo para nada, está sempre na correria. Isso não é saudável para ninguém. Para dar um infarto é fácil, né? Você não tem tempo para se cuidar, não vai para academia, não faz o esporte, não caminha, não faz nada. A chance de você ter um problema sério aí de saúde é muito grave. Por quê? Porque você não está sabendo administrar bem o seu tempo. Quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Pastor Hernandes diz assim, você sempre vai achar tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Se Deus é a prioridade, você vai achar tempo para Deus. Se família é a prioridade, você vai achar tempo para sua família. Mas se não for prioridade, então você vai achar tempo para qualquer coisa, menos para aquilo que você não colocou como prioridade na sua vida, ok? E casamento, depois de Deus, é o mais prioritário para nós, segundo o ensino da palavra, né? Não há tempo para conversas significativas, não há tempo para carinho, não há tempo para compreensão, para conversar, para abrir o coração para o outro. Por quê? Porque vive numa tremenda correria. Então é melhor não casar. Você não tem tempo, então não case. Viva sozinho, cuidando das suas coisas, correndo atrás do vento, como diz Eclesiastes, né? Mas não case, porque senão você vai fazer o seu cônjuge totalmente infeliz, ok? Alguma questão? Posso seguir? Quem quiser pode falar aí. Temos alguns minutos ainda. Ninguém quer falar? Então, eu vou seguir para algumas ervas daninhas. Se ninguém for falar, vamos lá. Ainda retirando as ervas daninhas. A desatenção, mais uma erva daninha aí que acaba com o nosso casamento. Ó, você ser uma pessoa desatenta, você não prestar atenção na pessoa amada. As mulheres têm uma vantagem dos homens, elas são muito detalhistas, elas percebem detalhes, os homens não percebem. Então, cuidado, homens. De repente, a sua esposa vai cortar o cabelo, vai comprar uma roupa nova, alguma coisa assim, você nem sequer elogiou. Cuidado, você vai ter problema com isso. Não seja desatento, preste atenção na pessoa amada, tá? Preste muita atenção. A desatenção, ela é muito ruim. Por quê? No namoro, a gente tem toda a atenção. Você já parou para pensar nisso? Principalmente quando está começando o namoro, né? Nós prestamos atenção no gosto da pessoa, porque a gente quer agradar, a gente quer conquistar. Ah, se ela gosta do restaurante tal, então eu vou levar ela lá. Ah, se ela gosta de cinema, do filme tal, eu vou levar. A gente se esforça por saber o gosto da pessoa amada quando estamos começando o namoro. Mas depois a gente vai se acostumando e casa, e aí parece que não tem mais que ter atenção, não tem mais que ter, né, o cortejar ali, o ser romântico. A gente vai deixando tudo isso de lado. E isso vai trazendo problemas sérios para o casamento. Nós paramos, muitas vezes, de admirar o nosso cônjuge. Isso não pode acontecer, né? Já falamos sobre isso. Nós relevamos aquilo que irrita, tá? Ou seja, nós deixamos para lá, aliás, nós não deixamos para lá, né? Aquilo que irrita para nós, ou seja, qualquer situação que é irritante, você, em vez de deixar para lá,
né? Em vez de você relevar, você não releva, você acaba trazendo problemas ali. Por exemplo, tem uma coisa que você não gosta lá no seu cônjuge, mas antes, lá no namoro, você relevava, né? Ou seja, quando está cortejando, namorando, você não gostou do que seu namorado, namorada fez, mas você deixa para lá. Ah, quando casa, não deixa mais para lá. Quando casa é motivo de briga, tá? Então, cuidado com isso. Você tratar no namoro de um jeito, no casamento do outro, né? No casamento, nós costumamos a relaxar e não mais nos esforçamos. Esse é um problema. O relaxamento deixa de ser criativo, deixa de conquistar cada dia mais, né? Isso é muito ruim. Outra questão importante aqui, a autojustificação. O nosso advogado, ele é muito forte, o nosso autoadvogado, né? O nosso advogado interior, tá? Nós nos defendemos muito bem. No casamento, você não tem que defender seus próprios interesses. E eu queria que nós lêssemos agora Filipenses 2. Vejamos aí o que diz Filipenses 2. Vamos abrir aqui a palavra. Já estamos terminando, tá? Eu não vou conseguir terminar essa aula, mas eu volto depois num outro momento com vocês. Filipenses 2, olha só o que vai falar para a gente, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Ele diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Cristo, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo ou de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam só, o que o texto está mostrando é que nós não podemos nos autodefender, nós temos sim que defender, né, o interesse do nosso cônjuge, ok? Alguma questão aí que alguém queira falar? Deixa eu entregar o negócio aqui para o Gael. Ó, Gael, seu celular aqui. Eu esqueci de tirar. Ninguém quer falar, eu sigo aqui. Ninguém quer falar, eu vou seguir aqui para terminar essa autojustificação aqui, tá? Nós não podemos agir em nossa própria defesa, temos que seguir o exemplo de Cristo. Cristo não julgou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou da sua glória, ele deixou a glória celestial para se fazer como um de nós, para habitar entre nós, tá? Para conviver conosco. Casamento é a mesma coisa. Você vai para conviver com alguém, você tem que se humilhar, você tem que servir a essa pessoa amada. E não ser servido, aí nunca vai dar certo, ok? Alguém quer falar? Posso seguir? Ainda retirando as ervas daninhas, a gente só vai terminar as ervas daninhas, não vamos terminar a aula, tem muita coisa ainda para tratar com vocês, mas só vamos terminar aí as ervas daninhas e eu deixo um espaço para vocês perguntarem ou falarem no final. Então vamos lá, retirando as ervas daninhas ainda. O medo. Você tem tanto medo de fracassar que impede de fazer corajosamente aquilo que Deus chamou para fazer no casamento? Não deixe que o medo tome tanta conta assim de você. Seja ousado muitas vezes, né? Ouse amar, ouse demonstrar carinho, atenção, ouse ser alguém diferente, vencer, quem sabe, sua timidez, vencer o seu jeitão esquisito, porque todos nós somos esquisitos, temos as nossas esquisitices, tá? Nós precisamos aprender a vencer. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Como que a gente vence o medo? Amando. Se você ama o seu cônjuge, você vai vencer o medo para fazer o cônjuge feliz, para você cuidar bem do seu casamento, tá? Então, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de fazer o seu cônjuge feliz, a sua família feliz aí. Medo também é uma das ervas daninhas. Outra erva daninha, a preguiça. Tá? Não pense em ficar apenas relaxando o tempo todo, né? Tente resolver conflitos. Os conflitos, eles exigem tempo e energia, mas você não pode deixar para lá. Exige muita conversa, muita discussão, né? Num bom sentido, não discutir de brigar um com o outro, mas discussão de ideias.
resolva conflitos. Isso vai exigir muito tempo, muita dedicação, muita sabedoria, muita oração, tá? Para você saber como lidar com tudo isso, mas não seja preguiçoso. O preguiçoso deixa o jardim totalmente desajeitado, cresce as ervas daninhas. A preguiça no casamento não pode haver, ok? Não fazer, o preguiçoso não faz aquilo que precisa ser feito, né? Isso é importante. E aí, plantando sementes é um outro tema que a gente vai falar a partir da outra aula. Não dá para falar agora, porque tem muito assunto aqui ainda, ok? Eu vou deixar agora para vocês perguntarem, falarem aí o que quiserem daquilo que a gente viu, né? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade aí, porque eu não vou continuar, que tem muita coisa. Nosso tempo já deu 1 hora de aula, não dá para a gente seguir mais que isso, não. Alguma questão? Deixa eu até voltar a tela aqui anterior. Como é que eu saio daqui? Pronto. Tá, vocês estão vendo a minha tela agora aí, né? Normal? Sim. Ok. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, ou contribuição, ou ilustração? Fique à vontade para falar, senão nós vamos terminar a nossa aula de hoje. Posso ter uma dúvida? Por exemplo, Uhum. não é o meu caso da Thaís, né? Mas acho que, como você fala, no casamento as coisas às vezes começam a aparecer, né? Numa eventual discussão Aham. e talvez alguém acha de que tá mais certo que o outro e tal. Uhum. Até que ponto que dá para levar adiante sem buscar ajuda externa, igual você falou? Parece que primeiro tentar resolver a gente, né? Antes de. Acho que é isso, né? Antes de buscar ajuda de um pastor, ou de um psicólogo, ou até mesmo dos pais, como você disse. Aham. Tá, boa pergunta. O interessante é vocês... Aliás, a gente está vivendo num mundo em que as pessoas parecem que não gostam mais do contraditório. E o contraditório, ele é importante. Quando eu tenho ideias contrárias, a chance de acertar é maior. Por que a gente está vivendo esse mundo que não gosta do contraditório? Porque a gente está vivendo um dualismo, né? A política gerou isso, e não só a política, tudo está gerando isso. Mas, por exemplo, hoje, ou é de esquerda ou é de direita. Mas você não pode reter o que é bom, examinar tudo que tem que é bom? A Bíblia diz isso. Examine o que tem de bom na esquerda, na direita, no centro, e você discute ideias para ver qual o melhor caminho a tomar. Tá? Por quê? Porque todas as filosofias humanas, todos os recursos humanos, toda a filosofia política, econômica, social, pedagógica, ela é humana, ela é falha. Ela pode ser bom para um, pode não ser bom para outro. Tem a visão de um, tem a visão de outro. Então, é legal você ter ideias contrárias. Então, vamos lá. O casal está com uma ideia contrária. O que fazer nesses casos? É importante que você não tome nenhuma decisão. Alguns pensariam da seguinte forma: não, eu sou homem, a Bíblia diz que eu tenho que decidir e eu vou tomar a decisão por minha conta mesmo, porque eu sou o líder, pronto, acabou. Tá, realmente, biblicamente falando, você, homem, é responsável diante de Deus por sua família. Só que existem 2 problemas, né? E se você estiver errado? E a sua esposa estiver certa? Tá? Primeiro, você vai escutar a vida inteira lá dizendo na sua orelha: eu te disse, eu te disse, eu te disse. E mulher faz isso mesmo, não adianta. Você vai ouvir a vida toda. Então, não tome atitudes assim, sem pensar. Se vocês não estão maduros para tomar a decisão, é melhor orar. É o que a gente chama no conselho, né? Tem decisões que vai para o conselho da igreja que nós não temos ainda ideia de decisão, porque uma parte dos presbíteros pensa de um jeito, ou pensa do outro. O que a gente faz? Está muito dividido? Deixa sobre a mesa. Nós vamos orar mais, nós vamos conversar mais sobre isso, nós vamos, né, buscar orientação de Deus sobre isso. Não é a minha vontade que tem que imperar, não é a sua vontade, acima de tudo é a vontade de Deus. Vamos tentar descobrir em oração e na palavra o que Deus tem para nós, tá? Existem situações, sim, que vocês vão precisar pesquisar com pessoas mais experientes, com casais experientes, amigos de vocês que são mais experientes, com os pais de vocês que vocês confiam, que são pessoas experientes, com líderes de casais, presbíteros, pastores. Tudo isso é válido, tá? Mas a decisão é do casal.
Então, quando voltar para a decisão, vocês precisam ponderar sobre todas as coisas. Olha, tem esses pontos fortes, esses pontos fracos, fulano de tal disse isso que é interessante, o outro disse aquilo que é muito interessante. Tá? Aliás, isso é um conceito importante da liderança. Quem já leu aquele livro Monge, o Executivo, ele tem um episódio muito interessante ali. Por quê? Um dos caras do conselho da empresa lá, ele tinha uma ideia sempre contrária ao outro. E esse outro era muito ligado, esse diretor da empresa era muito ligado ao proprietário, ao presidente da empresa. E esse cara chegou para ele e falava, manda esse cara embora, porque toda reunião ele tem uma ideia contrária. Aí o presidente da empresa falou, não, eu não posso fazer isso. É importante ideias contrárias para que eu possa tomar a decisão certa. Então, a gente precisa ponderar todas as coisas para amadurecer ideias. A ideia é, em oração, buscar a orientação da palavra de Deus. A Bíblia tem princípios para qualquer situação, tá? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Tem situações fáceis, tem situações mais difíceis, tem outras muito difíceis. Eu diria assim, se vocês não conseguem resolver entre vocês, está causando conflito entre vocês, é hora de buscar ajuda. Não demore para buscar ajuda, tá? Porque às vezes demora muito e a situação chegou num ponto muito crítico. Mas assim, também não seja imaturo de toda hora ter que buscar ajuda para qualquer razão. Para qualquer motivo eu tenho que perguntar para o pastor, né? Tem pastor que gosta de causar dependência nos membros da igreja. Isso não é saudável. Por exemplo, tem pastor que gosta de causar a seguinte situação: a esposa vai comprar um carro, ou o esposo mesmo, alguém vai comprar um carro, tem que ligar para o pastor. Pastor, o que o senhor acha de eu comprar o carro? Meu, se vira, cara. Que tem que falar comigo? Eu não sei nada de carro, né? Se eu entendesse de carro, se eu fosse vendedor de carros, é diferente. Mas não é o caso. Tem gente que gosta de depender de tudo, pastor. Não faz nada sem que o pastor tome ciência, sem que o pastor abençoe. Não, não pode haver dessa forma. Não pode haver intromissão. Os dois têm que caminhar juntos. Os dois têm Aí, que mano. seguir a vida aí com Deus, né? Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta aí, Gabriel, mas Tá ótimo, obrigado. imagina. Alguma outra questão? Pastor, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em Efésios 4:26, fala sobre a questão de não deixar que o sol se ponha sobre a ira, né? No caso de um desentendimento do casal, Uhum. a gente tem que tentar resolver naquele momento, né? Mesmo às vezes um pouco alterado, ou é possível esperar acalmar para depois resolver, assim, porque é uma questão de interpretação, né? Se a gente for levar o pé da letra, precisa resolver naquela hora. Mas eu queria saber do senhor mesmo. Ótima pergunta, Thalia. É isso mesmo. O que o texto está mostrando para nós, qual que é o princípio? Porque a gente precisa interpretar a Bíblia não literalmente, mas sim literariamente. Por isso que a forma de interpretação da Igreja Reformada é a gramática histórico, né? O sistema gramático histórico de interpretação. Ela leva em consideração o contexto histórico, o contexto geográfico, cultural. Tem uma série de coisas para você... Não é só a letra ali. Se você pegar literalmente, o que o texto está dizendo é isso mesmo. Aconteceu uma briga, resolva na mesma hora, ou não vá dormir sem que isso seja resolvido, né? Não deixe o sol se pôr, ou seja, não deixa chegar para o dia seguinte, resolva no dia de hoje. Tá, essa é uma ideia, um princípio muito interessante que vocês podem aplicar em diversas situações. Quanto mais rápido resolver os seus problemas, melhor vai ser. Só que nem sempre, e aí tem que ter o bom senso, nem sempre é hora de você falar, de tratar de um certo assunto. Se um ou os dois estão muito irritados com uma situação, é melhor não falar nada naquele momento, tá? É melhor dar uma acalmada, é melhor ir buscar a Deus em oração, acalmar o coração, e no dia seguinte, por exemplo, tratar desse assunto, ou no máximo no outro dia, ou o mais rápido possível. O que acontece muitas vezes com casais é que é a tal da ira. Existe dois tipos de ira, tá? É ira quente e a ira fria, e o texto fala sobre ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Às vezes, a pessoa não tem a ira quente. Ira quente é explosiva, né? Explode. Já começa a xingar, reclamar e tudo mais. Mas existe a ira fria, a pessoa guarda para si.
E ela se revolta, se remói dentro do seu próprio coração. Isso é tão ruim quanto, se não pior. Porque é tão ruim quando você não sabe por que a pessoa não está mais falando contigo, né? Teve uma briga, um desentendimento, e a pessoa não fala mais com você, fica dias sem falar, não tem cabimento um negócio desse. Tem um casal que eu cheguei a tratar também, num certo tempo, a pessoa ficou a lua de mel inteira sem falar com a esposa. O homem, o esposo, ficou a lua de mel inteirinha sem falar com a esposa. E a esposa não sabia o porquê que ela tinha feito errado alguma coisa, que chateou o cônjuge, tinha acabado de casar, e ele passou a lua de mel inteirinha sem falar. E ele fazia isso, né? Com os filhos, ele ficava meses sem falar, semanas sem falar. Isso é muito ruim. A ideia é resolva o mais rápido possível, mas às vezes não é possível resolver na mesma hora. Na mesma hora vai dar briga. Então, se vai dar briga, vamos apaziguar um pouquinho, vamos deixar para um outro dia. Você não está empurrando com a barriga. Você está falando, olha, está meio complicado aqui, vamos orar um pouquinho, vamos acalmar os ânimos, depois a gente volta nesse assunto. Não é? E aí depois pode ser ainda no mesmo dia, ou pode ser no dia seguinte, de preferência, né? Ou no máximo daqui 2, 3 dias, já começa a ficar muito complicado, né? Se é um assunto que mexeu muito com os ânimos do coração, o mais rápido possível é melhor tomar a decisão aí e resolver as diferenças. Certo? Obrigada. Imagina. Alguma outra questão? Se não tiver, nós vamos parar por aqui e orar. Mais alguém quer falar? Não? Então é o seguinte, nós vamos orar na próxima semana. Eu acho que eu não poderei dar aula, depois eu vou confirmar isso com o Ricardo. Se eu não puder, vai ser o Ricardo que dará. O pastor Davi também, eu vou preparar um dia para ele dar aula para vocês. Mas eu acho que na próxima semana eu terei reunião do conselho na segunda-feira. Eu estou vendo ainda com o conselho, a gente está para definir se vai ser em abril, nessa última segunda do mês. Então, se eu tiver a reunião do conselho, não dá para ter aula com vocês, aí o Ricardo dá. E aí eu volto nesse assunto, assim que for possível, né? Eu retomo com vocês essas aulas, porque a gente falou sobre cuidar bem do nosso casamento, tirando as ervas daninhas, tirando aquilo que atrapalha, mas não é só isso. Porque não adianta só tirar o que atrapalha, você precisa plantar boas sementes. Tá? Então, agora a gente vai falar do lado positivo. A gente falou do lado negativo, agora vamos falar do lado positivo. Quais boas sementes você pode plantar para ter um casamento, para cultivar um casamento feliz, ok? Vamos orar, então? Vamos lá. Ó Deus, muito obrigado por estarmos juntos e pedimos que todas essas aulas façam diferença na vida desses casais, de jovens, noivos, e que eles tenham muita sabedoria para construírem um relacionamento, um casamento muito saudável, de acordo com a tua vontade. Foi o Senhor quem criou a família, e o desejo do Senhor é que a família ande cada vez melhor. Sabemos que quando andamos conforme o teu querer, as coisas caminham de uma forma muito mais tranquila. Por isso, ajude, ó Deus, cada um desses casais, as diferenças que eles possuem, o temperamento, as manias, e nada disso venha interferir, pelo contrário, que o amor seja ainda maior e que eles possam aprender a conviver com todas as diferenças e cultivar, assim, um casamento muito saudável e feliz. Fica com cada um desses noivos e confirma a tua vontade sobre a vida de cada um. Nós pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a vida deles, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Deus abençoe aí, viu? Um abraço aí, a gente se vê quando... Amém. Tchau, tchau, pastor. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.